porque na nossa programação você fica sempre bem informado. Agora, por falar em boa informação, hoje vamos falar sobre síndrome do pânico. Luiz Delfino está com a gente, ele que é psicólogo, muito bem-vindo. E também a Adriana Assuto, muito bem-vinda. E eu falei boa informação porque tem muita gente que acha que a síndrome do pânico é uma doença que você não pode vencer. E é justamente o oposto que a gente vê na prática, né, Luiz? É justamente o oposto. Ela é tremendamente devastadora quando chega na vida da pessoa, mas é desproporcional o quanto é fácil resolver o problema se ele for bem compreendido e encaminhado. Quando a gente fala em síndrome do pânico, a gente fala em alguns sintomas que aparecem. A gente viu no vídeo ansiedade. A ansiedade é um deles que pode se transformar, quando não trabalhada da forma adequada e na medida certa, se transformar em síndrome do pânico ou não? Sim, o que cria as condições para a síndrome do pânico é, infelizmente, a vida normal, né? Assim, é um estilo de vida normal que leva a um excesso de pensar. As pessoas usam demais a cabeça, a função pensamento, a função racional. E isso cria um desequilíbrio, de modo que a sensibilidade, a dimensão íntima, emocional, fica em segundo plano, fica prejudicada. Então, excesso de pensar e falta de sentir, de consciência do sentir. E a crise, ela vem justamente para restaurar o equilíbrio. Exatamente. Então, a crise é um excesso de sentir que desconcerta aquele excesso de pensar, por isso que as pessoas relatam sentirem desrealização. Aquilo nada mais é do que a desestruturação do pensamento normal. Mas isso é necessário, é importante que isso aconteça para que aquela desestruturação dê lugar a uma reestruturação de uma condição psicológica mais equilibrada. Então é como se fosse a última gota d'água que caberia num copo e que aí esse copo vai vazar. E o vazar são esses sentir de uma forma exacerbada, exagerada, essas sensações até, como algumas pessoas relatam, de parece que você vai morrer, de morte. Isso. Né? A morte significa, de fato é uma morte do ponto de vista psicológico, jamais será uma morte do ponto de vista físico, mas psicologicamente ocorre uma transformação que leva a fazer sentido a expressão morte. A pessoa do jeito que era antes, ela deixa de existir para renascer de uma forma melhor. O problema é que a reação de pânico, porque não compreende esse sentido positivo da crise, a reação de pânico impede esse renascimento e encaroça, vamos dizer, encrua a pessoa na fase morte. A primeira fase da crise. A segunda fase, que seria o alívio e o renascimento, ela não pode acontecer, porque a pessoa não permitiu que a crise ocorresse plenamente. Então, e isso gera o quadro da síndrome do pânico, que é uma crise de transformação psicológica incompleta, inconclusa, encaroçada, e esse é um sofrimento terrível. Enquanto essa crise não for liberada e passada a limpo, a pessoa vai ficar prisioneira da síndrome do pânico. E você sentiu literalmente isso, Adriana? Não? Quando você percebeu que você estava com síndrome do pânico ou algo não ia bem? Quando eu passei a eu me via dentro de casa, sozinha, não conseguia... Aí eu tinha que ficar olhando a chave está ali, será que eu vou conseguir sair? O portão, será que eu consigo abrir? Então eu ficava com a chave na mão, porque se acontecesse alguma coisa, o que vai acontecer? Não sei. Então, parecia que você eu vou morrer, é isso. A qualquer momento tinha alguém andando atrás de mim, ia me pegar, eu tinha que sair correndo. Aí eu comecei a falar, não, mas medo do que eu tô sentindo? Tô com medo. Aí a minha mão começa a suar, aí o coração começa a disparar, aí você começa a se descabelar, você começa a ver coisa onde não tem, ver mancha na parede, ver coisa andando no chão, é uma loucura. Aí foi quando eu comecei a ir nos médicos, você não tem nada, você é normal, você fiz todos os exames cardiológicos, patológicos, tudo que você imaginar eu fiz, né? E não tenho nada. Sou uma pessoa, graças a Deus, normal, Isso né? há quanto tempo? Olha, que eu comecei a sentir mesmo já há uns 20 anos. Assim, 20 anos? O início foi quando a minha mãe morreu, né? Que eu me vi sozinha, não sabia fazer nada, não sabia ir no banco, não sabia entrar no banco, não sabia... Aí começaram as fobias, né? Então, eu não fico sozinha. Agora já sim, algumas coisas eu já faço, mas eu não entro em mercado sozinha, eu não entro em banco. Não? Não. Mas por que você acha que vai acontecer? Se eu chegar na porta do banco assim, aí eu... Não sei. Mas você está em tratamento agora? Ou já acabou o tratamento? Estou tomando um remédio, né? Um tratamento, mas existem outras maneiras, né? Você faz terapia? Sim, terapia. Agora, 20 anos...
Há 20 anos ela começou a sentir tudo isso, Luiz. Isso quer dizer, isso acontece, não normal, mas acontece com algumas pessoas? Infelizmente sim, acontece com muita frequência. As pessoas ficam presas nesse beco da síndrome do pânico por décadas a fio. A saída é simplesmente não ir em frente, porque é um beco, ele não tem saída para frente. A pessoa tem que voltar pelo mesmo caminho pelo qual ela entrou no beco. Ou seja, ela entrou no beco por causa de uma crise. É numa crise, através de uma crise, que ela vai sair do beco. Mas como que ela vai sair desse beco no meio de uma crise? Quer dizer, ela vai começar a modificar a forma de pensamento dela naquela hora? Exatamente. O tratamento consiste nisso. Consiste em receber a crise, afinal, né, depois de 20, 30 anos, receber aquela crise, de modo que ela possa fazer o serviço de cura que ela veio fazer. O grande problema é que as pessoas não têm essa informação. As pessoas que nos assistem, as que têm síndrome do pânico, elas podem melhorar extremamente, algumas podem se curar com essa informação simplesmente, que a crise não vai fazer mal, que a crise não só pode, ela deve ser sentida. O que é a crise? Você vai sentir aqueles efeitos todos, o suor das mãos, aquela pressão no peito, aquela sensação que parece que você vai morrer mesmo, mas você sabe, você vai controlar sua mente que aquilo não vai acontecer. Não, aquilo não vai, assim, aquela passagem, o que é uma crise? É uma onda de sensações e sentimentos, não mais do que isso. E ela tem um propósito. O propósito é justamente restaurar o equilíbrio que foi perdido por um estilo de vida desequilibrado. Então, uma vez que se cumpra o serviço, né, o processamento daquela onda de sensações, o alívio virá certamente. E é uma questão de minutos, mas as pessoas não têm essa informação. É uma informação de utilidade pública, porque ela, sabendo que ela, recebendo essa onda de sensações de uma determinada maneira, aí precisaria mais tempo para entrar em detalhes sobre isso. Mas assim, para a gente entender, é mais simples do que a gente imagina. É muito mais simples do que a gente imagina. De fato, não é uma doença, é um processo de cura que está sendo reprimido com o tratamento que normalmente se faz. É por isso que as pessoas ficam presas nesse processo, nesse tratamento, que está, na verdade, reprimindo um processo de cura. Quer dizer, é como se você tivesse que sentir alguma coisa e a medicação te segurasse para que você não sinta. Exatamente. Mas você continua com aquele turbilhão dentro de você. Exatamente. Você não passou por isso, por aquilo que você precisaria passar, né? Exatamente. Aquilo ficou bloqueado, como no caso da Adriana. Ela está há 20 anos sofrendo com isso. Escrava. Porque... É escrava mesmo, né? O nome desse livro, o título seria Os Prisioneiros do Vidro Aberto, porque quando eu estava terminando de escrevê-lo, eu entrei na cozinha. Naquele tempo eu morava numa casa que tinha uma cozinha com janelões bem grandes que davam para uma área verde, e tinha entrado um marimbondo. E ele estava tentando sair pelo vidro, batendo a cabeça no vidro. Um vidro enorme, mas o detalhe é que o vidro estava aberto. Né? Então eu me lembrei das pessoas que têm síndrome do pânico. Que você fica lá batendo no vidro, mas ele está aberto, ele só virar um pouquinho e sair, né? É uma questão de perspectiva. O meu trabalho é esse. Eu recebo as pessoas e digo, olha, vem cá, seu marimbondo, olhe do meu ponto de vista. Isto é um vidro, e o vidro está aberto, contorne aquela moldura verde, e aí então você vai poder passar. Mas sabe que interessante? A Cleide, uma telespectadora nossa, mandou um e-mail agora dizendo justamente bem parecido do que aconteceu com a Adriana, e resumindo bem, foi bem o que você disse. Ela disse que o marido morreu, ela teve depressão e depois síndrome do pânico. Sim. E ela sente que parece que ela está melhorando, de repente ela afunda de novo. É a história do marimbondo que bate no vidro, mas não vai para o lado e sai de uma vez, né? Isso. O lado que dá a saída está em confiar em si mesma, porque aquela onda de sensações, que é a crise, ela vem de dentro, ela não vem de fora. Então, as pessoas que se julgam doentes, elas entram numa postura, numa perspectiva de vítimas. Tanto que as pessoas que têm síndrome do pânico, e aquelas que nos assistem podem confirmar isso, elas são como que pedintes de ajuda. Elas sempre dependem, assim como dependem das drogas, das medicações, elas dependem das pessoas, estão sempre pedindo ajuda, mas o que elas não fazem, que é o principal, é confiar em si mesmas e não nessa tranqueira toda do lado de fora, de tal modo que elas possam investir essa fé para receber aquela onda e dizer assim, eu posso com isso. Eu vou superar. Eu sou muito mais do que isso. Exatamente. A técnica eu já estou adiantando alguma coisa do nosso processo terapêutico, transfira o foco para o peito, que é onde você sai do pensar
e vem para o sentir. O sentir é a consciência presente. A onda de sensações da crise é uma experiência presente intensa. Então, se eu quero despertar no presente, isso é condição de saúde, eu devo aceitar aquela onda para despertar no presente, despertando todos os meus recursos interiores. Ao invés de você lutar contra ela, você aceita, passa por ela e fala, venci. Pronto, eu sou maior que ela. A primeira acho que é a mais difícil, né? É a mais difícil. As pessoas precisam de um êxito só. O tempo de tratamento, na verdade, a rigor, é uma sessão só. Porque é o tempo necessário para que a pessoa... Você descobriu o caminho para você sair do vidro, né? Mas aí sei que muita gente em casa deve estar falando, mas esse doutor, ele é médico, ele não sabe o que eu sinto. Só para você em casa entender, o Luiz Delfino é um psicólogo já de muito tempo de clínica, mas que trabalhava, estudava a síndrome do pânico e atendia os seus pacientes. Só que em determinado momento ele teve a síndrome do pânico. Sim. E aí ele pôde testar nele mesmo o que ele falava para os pacientes. E aí você pôde literalmente perceber que não é tão difícil e que é mais simples até do que você falava para os pacientes antes, né, Luiz? A minha crise foi diferente, porque eu tive a crise, mas o pânico não. A crise que todo mundo tem, então eu conheço na pele, mas eu não entrei em pânico. E qualquer pessoa pode seguir por esse mesmo caminho que eu. A minha vida, o meu trabalho é ensinar as pessoas esse caminho. E eu acho que depois disso, depois de você perceber o caminho, sim, você começa a querer não ter o controle da vida como a gente tinha antes, né? Sem dúvida. A querer meio que se adiantar do que as coisas que vão acontecer, que eu tenho que saber de tudo. E a gente torna a vida muito mais gostosa, né? Que maravilha. Fácil de ser vivida, né, não? Que maravilha. Essa sua observação, ela vai num ponto central da cura definitiva da síndrome do pânico, que é a fé que nós devemos ter na vida, a fé que nós devemos ter em nós mesmos, a fé que nós devemos ter em Deus, independente da religião, independente de qualquer sistema de crença, mas é a conexão que nós devemos ter com a nossa fonte espiritual. Assim, controlar tudo, que é a obsessão das pessoas que têm síndrome do pânico, elas querem ter tudo sobre, as circunstâncias todas sob controle, é a pior coisa, porque é o ego, que é a consciência superficial, tentando manter tudo de acordo com o que a cabeça idealiza. Deixa eu mostrar aqui o livro do Luiz Delfino, Vencendo o Pânico Sem Drogas, a chave que liberta da síndrome do pânico. Esse livro, gente, é destinado aos leigos, a nós leigos, então é de fácil entendimento. Você vai adorar, não só você que tem síndrome do pânico, ou até mesmo você que já há muitos anos teve esse problema, mas para você que quer entender um pouco o quanto que a gente pode facilitar a nossa vida, mesmo que a gente não tenha esse problema. Acesse o site também do Luiz Delfino, que você vai saber um pouco mais do trabalho dele, www.escoladeterapeutas.com.br. Queria agradecer demais a sua participação mais uma vez, é sempre bom tê-lo aqui, viu? Muito obrigado, obrigada, é um prazer mesmo, imenso. Viu? Adriana, obrigada. Espero que você encontre a saída do vidro rapidinho, tá bom? Obrigada mais uma vez.